Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse painel e revelar minha alegria com esse painel. Um painel que reúne a CONTRAG, a CONTAG, a FETRAG, a SPTA e, no caso, a Rede Nordeste. Ele é extremamente significativo pela representatividade dessas organizações. Em muitos encontros da FASER, a mesa era composta pela FASER e as BRAE. Hoje ela está sendo composta pela CONTAG, pela FETRAG. Isso significa uma clareza do papel do que é um sindicato de trabalhador, que busca nas organizações de trabalhadores alianças para se estabelecer e montar estratégia na defesa dos interesses do trabalhador. E nem sempre isso é muito claro, principalmente no setor público. Muitas vezes a gente confunde o trabalhador com o patrão do momento, que é o secretário, que é o governador, e não com o próprio povo, como está escrito na legislação de ATEC. Nosso patrão deveria ser os agricultores familiares, aqui representados por essas duas organizações. Eu queria também chamar um pouco a atenção, e aí é um pouco na perspectiva de provocação, essa questão de ATEC pública. Muitas vezes a gente confunde a ATEC pública com a ATEC governamental. A ATEC pública ela é governamental e não governamental. Mas a gente não se pode deixar de perceber a existência da ATEC privada, que inclusive, como tudo que é privado, estabeleceram muito antecipadamente suas fontes de recursos, através da contribuição da folha de pagamento, que vai para o sistema S. Então o Senar não tem problema de orçamento, porque todo trabalhador paga, de certa maneira, isso. Enquanto a organização, a ATEC pública, vive aí penalizada, muitas vezes sem orçamento, sem recursos para trabalhar. E aí eu acho que nessa perspectiva nós teríamos que pensar um pouco quais são os distintos papéis da ATEC pública, governamental e não governamental. A ATEC governamental, ela se complementa com a ATEC não governamental? Ou a ATEC governamental concorre com a ATEC não governamental? Ou ela nem concorre, nem se complementa? Quais são os papéis dessas organizações e como elas se estabelecem o tipo de trabalho? Dentro dessa perspectiva da ATEC pública e dos recursos, a gente não pode deixar de falar um pouco do público aí das políticas. As políticas hoje, para mim, está muito nebuloso, então provavelmente Alberto e Marcos vão nos esclarecer aqui sobre o que está acontecendo no Planalto. Como nós estamos na planície, nós temos muito poucas informações que estão acontecendo. Os homens do Planalto. Os homens do Planalto devem ter informações, pode ser que clareiem, mas o que é que hoje nós poderíamos afirmar que existe política pública para a ATEC? O CONDRAP existe? Se existe, está onde? Quantas reuniões fez esse ano? O que estabeleceu de perspectiva de futuro? Qual o diálogo que está sendo estabelecido para reafirmar, negar, modificar uma série de políticas que estão aí? Quais são os encaminhamentos que está sendo oferecido à nossa Conferência Nacional de ATEC, que foi realizada com esforço e com brilhantismo extraordinário em Brasília, através da coordenação do CONDRAP? Quais são os desdobramentos disso? Porque o que sai nos jornais, os pobres mortais, é um pouco desolador. Não tem recurso para isso, não tem recurso para aquilo, vai ser privatizado isso, vai ser privatizado aquilo, e nós não sabemos até onde isso é verdadeiro ou não.
dizer, as expectativas das hematérias, de maneira geral, não são nada boas. Aqui eu estava conversando, tem uma quantidade enorme de pessoas que estão para sair através da admissão voluntária ou alguma coisa, e não se tem nenhuma notícia de concurso ou qualquer coisa para restabelecer. Que a questão, como diz o meu guru Oswaldo lá do Rio Grande do Sul, não é a saída, é a não entrada. Sair é normal, desde que se tenha um processo de renovação. Então, essa questão de discutir as políticas públicas são coisas que são muito fortes para a gente. Será que as chamadas públicas de ATE atendem àquilo que se propõe efetivamente uma ATE? Alguns estudos realizados na universidade, nos cursos de mestrado e de extensão, que estudaram, por exemplo, uma chamada do São Francisco, uma outra estudou as chamadas em Alagoas, uma outra estudou as chamadas na Paraíba, revelam um dado muito preocupante, que essas chamadas não conseguem atender seus objetivos e são avaliadas pelas atividades que são realizadas. Então você precisa fazer 2 reuniões. Então você aponta 2 reuniões com uma relação de pessoas. Entre isso e obter um determinado resultado, há uma distância enorme. E aí entra uma coisa que eu disse a um amigo meu de uma organização não governamental. Cuidado com essa chamada, porque talvez os picaretas vão se dar muito bem e as organizações sérias correm sério risco de quebrarem porque querem fazer de forma séria, extrapolando o que está dentro das políticas governamentais que estão sendo pagas. Dentro dessa perspectiva, a Anatel, antes da Conferência Nacional da Extensão Rural, estava fazendo uma discussão a respeito de como apurar resultados da ação da extensão da terra. Isso era um trabalho, uma discussão muito forte e que me parece que precisa ser invertido. Nós precisamos começar a discutir que modelo de desenvolvimento nós queremos e qual é o papel da ATE nesse processo, que é uma atividade, de acordo com a lei, educativa, sistemática e continuada. Como isso se manifesta para as organizações não governamentais, como isso se manifesta para as organizações governamentais. Continua aquele esquema do ativismo, do tapa-buraco, que o pessoal do escritório fica feito todo dia recebendo uma ordem diferente para cumprir uma determinada atividade de ação de governo extremamente relevante, não estou discutindo isso, mas que muitas vezes são coisas que acontecem no dia a dia e não tem uma sistemática na perspectiva. Como é que isso fez? E por outro lado, aí vem um grande interrogatório, que é uma grande interrogação, que é o papel da representação dos trabalhadores da agricultura familiar e que perspectiva eles veem a ATE e que papel eles acham que a ATE deve ter. É montar uma ATE própria ou é buscar articular com outras ATEs, é criar redes, como aconteceu aqui no Nordeste. A ASA tem quase 1000 organizações que participam de uma maneira ou de outra. Como é que é esse modelo? Está delineado? Ou precisamos delinear? Vamos delinear na perspectiva de ampliar a concorrência, de ampliar a complementaridade, de ampliar a articulação, ou como é que vai ser isso? E afinal, o que é que nós podemos trabalhar na perspectiva de ATE, quando você tem diversas agriculturas familiares no Brasil e, consequentemente, você precisaria ter diversas ATEs no Brasil. Não pode ser uma ATE, não pode ser um modelo único. Você pode ter princípios, mas precisaria ver como isso acontece. Então eu ficaria por aqui, porque me disseram que eu não posso ficar falando muito. E para mim é muito crítica a questão da crise brasileira, porque eu não considero que seja só uma crise de Estado. Para mim é uma crise que estabelece uma outra dimensão, que é ética, que é estética também, que é econômica, que é burocrática. É um Estado que quando eu vinha para cá, eu fui escutando no rádio um debate sobre a Previdência. E o pessoal estava dizendo no rádio, não sei se é verdade,
estou passando para vocês o que escutei. Em 2015, o Estado brasileiro fez uma renúncia fiscal de 50 bilhões. Em 2015, ele sacou do recurso da Previdência quase 40 bilhões. Com isso, se juntasse essas duas coisas, você teria basicamente equilibrado as contas da Previdência. Eu não sei se é verdade, eu sempre escutei pelo rádio, mas são coisas que se começam a serem divulgadas de uma crise, que é um déficit, que é isso, que é aquilo, aquilo outro, quando as pessoas vão para os números e analisam, verificam que não é bem isso. Como é o déficit que foi apontado por esse atual vice-presidente da República, que está no exercício da presidência. De repente chegou a 179 bilhões, poderia ser 200. É só estimar mais uma coisa ou outra, prever um déficit para lá para cá, que você vai, o papel pega tudo. E aí essa crise é moral, é ética também. Então, para mim fica muito difícil compreender como, nesse momento, e é muito mais exigente nossa posição nesse momento, no sentido de tentar delinear algumas linhas, traçar alguns caminhos para que a gente possa se unir e poder resistir a essa onda pouco ética, pouco estética também, para não ficar só no ético, né, para a gente tentar avançar. Porque, afinal de contas, nós temos um compromisso enorme com nossos netos, nossos filhos. Se não fosse por outra coisa, para não dizer também com a agricultura. Então é importante a gente ter essa clareza e ter aqui esse painel. Parabéns a fazer, eu acho que isso significa, muitas vezes, mais do que fala, mais do que qualquer outra coisa, os atos concretos, as atitudes, convidar para uma mesa, para uma discussão, num momento de crise desse. Organizações da envergadura de uma CONTAG, da FETRAC, da SPTA, que tem uma longa experiência, mãe e pai de não sei quantas organizações não governamentais estão aí, né, através dos projetos de tecnologia alternativa lá dos anos 80. Significa de forma clara uma postura e uma atitude de que direção se quer tomar. Então eu queria parabenizar, acho que a presença dessas organizações indica muito o que se pensa e o que se quer nesse momento.